Graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus realmente faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Hoje nós vamos estudar algo muito importante na teologia cristã, é aquilo que nós chamamos de amartiologia, ou seja, a doutrina do pecado. É algo de extrema importância, porque nós vamos compreender um pouco daquilo que somos, qual é a nossa condição diante de Deus, e eu tenho certeza que nós seremos ricamente edificados nessa manhã. Desde já eu quero dizer para você que o chat vai estar ao vivo e você pode fazer a sua pergunta lá no chat, que a gente vai tentar da melhor maneira possível responder a sua pergunta, para que todos possam ser edificados com a tua pergunta e com o compartilhamento dessa mesma pergunta. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tuas misericórdias, por tua graça e por teu amor. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado por Jesus, autor dessa vida. Ajuda-nos a compreender a tua vontade, nos dá entendimento da tua palavra. Ilumina, Pai, a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, porque nós dependemos de ti. Sabes que somos limitados, mas é por isso, Pai, que nós estamos aqui, porque nós dependemos de ti. Ajuda-nos e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Então, quando nós pensamos no problema que está relacionado com a razão da salvação do ser humano, nós chamamos isso de pecado. Esse problema chama-se pecado. Então essa discussão do pecado começa com a questão do problema do mal. Como é que Deus, sendo bom, absolutamente amoroso, permite o pecado com o sofrimento na realidade da experiência humana no universo? É interessante que não existe uma concepção ou uma substância que possa ser definida como o mal na Bíblia. Mas nós temos uma definição muito clara que o mal é aquilo que é oposição a Deus. Até porque Deus é santo, é Senhor e soberano. E por isso a teologia clássica, a teologia cristã vai dizer que o mal é a corrupção do bem ou a privação do bem. Então, não existe, na verdade, na teologia judaico-cristã, uma ideia dualista como se houvesse dois princípios no universo, ou seja, o bem e o mal. Então, Deus é bom e soberano e absoluto, isso a gente sabe. Então, tudo que se opõe a Ele é considerado mal. Então, como vislumbre da razão da existência do mal e do pecado no mundo, uma vez que Deus criou os seres humanos com capacidade de escolhas, de ser feliz e de liberdade, abriu-se aí uma porta para a rebelião contra Deus. E isso a gente pode ver logo de início em Gênesis capítulo 3, quando vemos nossos primeiros pais desobedecendo a Deus e confrontando a Deus, querendo ser como Deus e tendo como consequências coisas desastrosas devido às suas escolhas. Então, o mal e o pecado são derivados do uso indevido do livre-arbítrio, ou seja, o homem não soube usar essa liberdade de forma correta. E isso trouxe, é importante a gente salientar, consequências que atingem toda a nossa realidade, ou seja, tudo aquilo que está à nossa volta. Por isso é interessante observar, e eu queria que você prestasse bem atenção, que o pecado é essa oposição a Deus, ou seja, aquilo que contradiz ou que se opõe a Deus é chamado de pecado. E não só isso, é transgredir a vontade de Deus, que marca a história dos nossos primeiros pais, quando eles decidem entrar em confronto com aquilo que Deus tinha ordenado, ou seja, com aquilo que Deus tinha dito,
comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, o desejo de ser como Deus no conhecimento absoluto, além de desobedecer a Deus. Então, nessa parte introdutória, eu queria que você prestasse atenção que quando Adão peca, é muito interessante que nós temos que observar que a partir daí nós começamos a ter a dimensão correta do pecado de Adão em Gênesis capítulo 3. Por quê? No mesmo capítulo 3 de Gênesis, você percebe que Adão se esconde. E quando Adão se esconde, a doutrina do pecado, a teologia cristã, ela define isso como uma alienação, ou seja, uma ruptura, um distanciamento. Então, quando Adão peca, esse distanciamento ocorre dentro desse processo uma queda teológica, ou seja, esse distanciamento entre o homem e Deus acontece a partir do momento que Adão se esconde devido ao seu pecado. Então, mas esse pecado também, ao apresentar uma dimensão de forma terrível, ele ultrapassa aqui também a dimensão psicológica, ou seja, a partir do momento que Adão e Eva se escondem e tentem esconder e têm vergonha da sua nudez, eles estão se sentindo culpados. Então perceba que o pecado também atinge a esfera psicológica, a dimensão da consciência. E é maravilhoso que quando a gente percebe que esse homem ele não é só um ser biológico, esse homem é um ser psicológico, esse homem é um ser, vamos dizer assim, espiritual, social. Então, quando atinge o estado psíquico de Adão, percebe que ele de imediatamente sente essa culpa. Então, perceba que, mediante tudo isso, a coisa não para por aí. Adão coloca a culpa em Eva, falando para Deus que tudo só tinha acontecido por causa da mulher que Deus havia lhe dado. Então, perceba que o pecado também começa a atingir a dimensão sociológica dos nossos pais. Então, o problema dessa ruptura é que, a partir daquele momento, a terra que produzia coisas boas, ela passa a sofrer consequências por conta dessa ruptura que houve entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo. Então, a terra ela começou a produzir aquilo que era mal, ela só produzia aquilo que era bom, e a partir do pecado de Adão e Eva, a terra começou a produzir aquilo que era mal, ou seja, ela passou a produzir espinhos e espinheiros, ervas daninhas. Portanto, começa um problema também na dimensão do meio ambiente e da parte econômica. Como assim? O homem começa a sofrer consequências também de acordo nas áreas daquilo que ele produzia. Então, quando pensamos em redenção e salvação, é bom a gente analisar com muita calma e frieza que o pecado também vai atingir algumas áreas do nosso entendimento doutrinário e teológico. Da mesma forma que ele causa uma percepção de quem somos, ele também vai atingir as áreas do nosso entendimento doutrinário e teológico. Agora, uma coisa importante para estudar sobre essa questão do pecado é que essa ideia de que os nossos pais pecaram e romperam com Deus coloca uma enorme comparação na carta aos Romanos, na situação em que atinge todos nós, como se Adão fosse o representante da raça humana, como está lá em Romanos capítulo 5, quando se encontra lá em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, assim como Adão foi afastado da glória de Deus, o homem também foi. Então, toda a tradição bíblica, ela mostra que quando Adão atinge a raça humana como pecado, porque se Adão foi atingido pelo pecado, ou seja, Adão colocou o pecado no mundo e nós fomos atingidos, é porque Adão foi nosso representante. Então, toda a tradição cristã, ela vai concordar com aquilo que chamamos de pecado original. O que é pecado original?
O pecado original é aquilo que nós chamamos de a condição em que se encontra o homem. E o Salmo 51, ele é uma referência muito provável ao fato de que, o ser humano, ele nasce em situação de dificuldade. E eu queria ler parte do Salmo 51 para que você entenda o que é que o salmista Davi vai dizer sobre essa concepção, ou seja, sobre essa condição do ser humano. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, ou seja, Davi conhece a condição em que ele se encontra. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequeis, e fiz o que tu reprovas. Assim como Deus reprovou o que Adão fez, da mesma forma Davi se sentiu reprovado pelo que fez. Então, de modo que justa é a sentença do Senhor, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Aí no verso 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Foi exatamente o oposto daquilo que Adão fez. Adão, quando pecou, a gente não percebe no relato bíblico que Adão, ele, em momento nenhum, ele tenta se esconder daquilo que fez. Davi não. Davi, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença. Diferentemente como aconteceu com Adão, que Deus o expulsou da sua presença, Davi disse: não me expulse da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Então, toda a tradição bíblica cristã, ela vai chamar isso de um termo hebraico chamado etzerará, ou seja, essa inclinação. Isso é um termo hebraico que dá a conotação para essa inclinação que o homem tem para o mal. Então, isso nos leva a crer que os nossos atos foram maculados e manchados pelo pecado a partir do momento em que nós nascemos. Ou seja, o homem não se torna pecador, ele já nasce pecador, segundo a tradição bíblica, a judaico-cristã. Então, quando pensamos em condição do pecador, chamamos isso de pecado original. E esse Salmo 51, ele é um exemplo clássico de que a condição humana, ou seja, o seu ser, a sua realidade enquanto ser humano já é inclinada para o mal. Agora, é bom a gente levar em consideração que esse pecado também se manifesta em ações, pensamentos, intenções do coração e por omissão. Então, nessa parte introdutória, eu quero dizer para você algo interessante, que o homem, a sua condição natural, ela tem as suas inclinações voltadas para o pecado. O Salmo 51 é um exemplo clássico disso. E que todas as ações, todos os desejos do homem, todas as suas intenções do coração, elas são voltadas para aquilo que é oposto a Deus. Louvado seja Deus por Jesus e por sua misericórdia que nos atraiu de forma amorosa. Amém? Pois bem, como a gente viu, a história da humanidade começa conforme as Escrituras, com a desobediência de Adão e Eva a Deus. Então, o problema do pecado é tratado de modo a tentar explicar a existência do mal.
Ao longo da história da humanidade, tem sido estudado e especulado pelo homem na tentativa dessa questão de explicar o mal. Ou seja, essa preocupação humana com a realidade do mal tem motivado e gerado inúmeras discussões. Então, entretanto, é impossível discutir a realidade universal do pecado no mundo sem relacionar a sua razão de ser com a vida do homem. Ou seja, você não pode, eu não posso discutir, por exemplo, a doutrina do pecado, o que a teologia fala sobre isso, sem que esse pecado, sem que essa doutrina tenha tudo a ver com o ser do homem, com a realidade do homem, e isso de forma muito absoluta. Então, conforme o relato bíblico, foi o homem que, por seu livre-arbítrio, caiu no engano do originador do pecado, ou seja, o diabo. Ele se deixou induzir pela rebelião contra o Criador. Mas vamos lá, e o que é pecado? O que é pecado? O que a gente imagina sobre o que é pecado? Teologicamente, meus irmãos, a doutrina do pecado é identificada como amartiologia, ou seja, essa palavra ela deriva de dois termos da língua grega, da língua do Novo Testamento, amartia e logos, que juntas significam o estudo acerca do pecado. Ou seja, o termo amartia tem a ideia de, no original grego, de errar o alvo, ou seja, amartia significa errar o alvo. Portanto, o estudo acerca do pecado como ato, estado ou condição, sugere que o pecado é um desvio de conduta de um padrão, ou seja, de uma ordem estabelecida por Deus. Então, na teologia cristã, a doutrina do pecado ganha espaço porque o cristianismo representa a possibilidade de redenção e restauração do homem na sua condição de pecador. Ou seja, existe uma relação muito clara entre três doutrinas, que é a doutrina de Deus, a doutrina do pecado e a doutrina da redenção. Então perceba que é importantíssimo a gente fazer essa sistematização da doutrina de Deus, a doutrina do pecado e a doutrina do homem. Por quê? Porque é impossível tratar do pecado sem tratar da redenção. E ao tratar da redenção, é inevitavelmente relacionarmos, ou seja, deixar de relacionar a sua fonte, que é Deus. Então, a questão do mal, ela é tratada na Bíblia a partir do relato do livro de Gênesis, sobre a queda do homem. E esse relato descreve exatamente o princípio da tentação do homem, com sua, ou seja, em sua concessão ao pecado, trazendo maldição à sua vida pessoal e para toda a terra. Então perceba que não somente Adão foi afetado na sua realidade enquanto ser humano, mas toda a terra foi afetada, o meio ambiente, tudo aquilo que foi criado foi afetado com o pecado de Adão. Então, para entendermos essa relação do pecado com o homem, devemos considerar a definição de pecado. Então, assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra pecado, elas são sinônimas em muitas outras palavras que são usadas na Bíblia e que indicam conceitos distintos sobre a mesma. Por exemplo, quando você vai pegar um termo hebraico apenas que nós vamos usar, e você vai ver na língua grega, você vai ver vários significados da palavra pecado. Ou então, no Antigo Testamento, o vocábulo hebraico shatá aparece 522 vezes. Ou seja, o seu termo está totalmente relacionado com a amartia. Vou repetir. O vocábulo hebraico, ou seja, a palavra hebraica shatá, está totalmente relacionada com a palavra grega amartia, que significa errar o alvo. Então, é interessante a gente analisar que a palavra amartia no grego, ela já foi citada com uma relação com a palavra hebraica shatá no Antigo Testamento. Entretanto, prestem bem atenção, ambas as palavras cujo sentido é errar o alvo,
perder o rumo ou fracassar, indica que o primeiro homem, no princípio, perdeu o rumo da sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino. Foi aquilo que eu disse. Quando Adão peca, ele não consegue atingir o padrão divino e, por consequência disso, ele fracassou e perdeu a direção daquilo que Deus queria. É bom a gente lembrar que o texto de Romanos 5,12, eu queria que você abrisse lá, é uma referência muito boa para o que nós vamos tratar. Romanos 5,12. O texto de Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então perceba que o pecado, prestem bem atenção, é mais do que um fracasso, é uma condição responsável que implica culpabilidade, ou seja, o pecado é um ato livre e voluntário do homem, porque ele é um ser moral capaz, ou seja, dotado de capacidade de detectar o que é certo e o que é errado. Então, eu gosto muito de usar essa questão de que a ideia muitas vezes de que a gente peca inconscientemente. Prestem bem atenção, eu vou repetir. O pecado é um ato livre e voluntário do homem, porque ele é um ser moral dotado de capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. O homem é um agente livre, ou seja, moralmente livre, para decidir o que vai fazer da sua vida. Então, quando Deus cria esse homem, a gente viu isso na doutrina do homem, na antropologia, que Deus cria esse homem à imagem e sua semelhança, com capacidade de escolher, de discernir o que é certo e o que é errado. Então, eu, de forma muito particular, eu discordo que, até porque o próprio relato bíblico me dá respaldo para dizer o que eu vou dizer. Eu discordo quando o homem diz que pecou inconscientemente. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e lhe foi dado capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, o pecado, de fato, ele é uma ativa oposição a Deus, ou seja, uma transgressão das suas leis. E que o homem, por escolha livre, resolveu fazer. Só é você pegar o texto de Gênesis capítulo 3, do verso do 1 a 6, você vai ver que Adão, ele quem decidiu, por livre e espontânea vontade, por escolha, resolveu fazer o que era errado. Ou seja, não é de forma inconsciente que Adão peca. Porque Adão sabia, Deus deixou bem claro para Adão: Adão, de todos os frutos das árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Então, quando Adão come, mesmo que induzido, enganado originalmente pela serpente, pelo diabo, ele foi porque ele quis. Porque necessariamente, eu costumo dizer que o diabo ama as ciladas, eu vou cair se eu quiser. Então, outra verdade é que acerca do pecado, é que o pecado ele tem caráter absoluto, ou seja, o conceito bíblico é correto em fazer essa distinção, porque o caráter de uma pessoa, em um sentido qualitativo, ele vai de acordo com a graduação, ou seja, do discernimento que ele tem entre o bem e o mal. Porém, é interessante uma palavra que eu quero dizer para vocês aqui, é que no seu livro de Teologia Sistemática, Luiz Berkoff, ele diz algo interessante sobre o pecado. O livro de Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, ele diz assim: o pecado não é apenas a prática de um ato errado. Prestem bem atenção. O pecado não consiste em apenas ato manifesto. O pecado não é aquilo que se pratica erradamente, mas é algo que está entranhado na natureza pecaminosa adquirida da raça humana. É um estado pecaminoso que desenvolve hábitos pecaminosos a quais se manifestam na vida cotidiana. Ou seja,
todas aquelas tendências e propensões pecaminosas típicas da natureza corrompida de cada um de nós, demonstra o estado pecaminoso de cada ser humano. A Bíblia denomina carne a esse estado que pode ser controlado por uma vida regenerada. Então, é o texto de 2 Coríntios 5,17, quando Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Quer dizer, aquele que está em Cristo, literalmente, ele é uma nova criatura. E, indiscutivelmente, meus irmãos, o pecado trouxe graves consequências ao universo e especialmente à vida na Terra. A Bíblia faz várias declarações da universalidade do pecado. Por exemplo, temos no Antigo Testamento tais como: não há homem que não peque, em 1 Reis 8,46, porque à tua vista não há um justo que vive, Salmo 143, versículo 2. Paulo, na carta aos Romanos, diz no capítulo 3, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor pelo fato de nós sermos pecadores. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, perceba que se essa morte física que nós conseguimos enxergar que esse homem morre aí, é a separação do corpo e a alma, e é a parte da pena do pecado, entendemos que de modo nenhum a morte física significa a penalidade final. Ou seja, nas Escrituras, a palavra morte é frequentemente usada com sentido moral e espiritual. Isso significa que a verdadeira vida da alma e do espírito é a relação com a presença de Deus. Portanto, a pena divina contra o pecado do homem no Éden foi a separação da comunhão com o Criador. Vou repetir. A pena divina contra o pecado do homem no Éden foi a separação da comunhão com o Criador que o homem perdeu. Então, a morte espiritual ela tem dois sentidos. Um sentido negativo e o outro positivo. Em relação à vida cristã, todo crente está morto para o pecado, porque a pena do pecado foi cancelada e ela está fora do domínio do pecado. Trata-se da separação da vida do pecado depois que esse aceita Cristo e é expiado por ele. Porém, em relação ao futuro, o crente terá a vida eterna, e isto é, ter a redenção plena do corpo do pecado. Então, no sentido negativo, refere-se à morte do pecado. O crente está morto para o pecado. Ou seja, a partir do momento que ele morre junto com Cristo, o pecado, de forma natural, ou seja, de forma instantânea, morre e precisa morrer dentro do ser humano. Então, o pecador sem Deus, no presente, ele está numa condição temporal de excomunhão com Deus, mas pela graça de Deus, poderá sair desse estado e morrer para o pecado, como diz o texto de Efésios 4, 18 e Gênesis 2, 17. Então, como a gente já viu, o texto de Romanos 6, 23 diz que a punição final para o pecado é essa morte, ou seja, o juízo contra o pecado, a morte eterna, ela leva a sua culminação e complementação da morte espiritual. Diz respeito à repugnância da santidade divina, que requer contra o pecado e contra o pecador impenitente. Ou seja, significa retribuição positiva de um Deus pessoal, tanto sobre o corpo como sobre a alma e espírito. Ou seja, a punição final para o pecado é a morte. E uma das grandes verdades acerca do castigo do pecado é que a justiça de Deus exige a fim de que ninguém o acuse de injustiça. Ou seja, ele é Senhor e pratica misericórdia, justiça e juízo na terra. A questão do pecado encontra-se na resposta de que a Bíblia faz a declaração
muito clara quando diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pelo seu sangue, para receber toda a carga da ira de Deus contra o pecado. Está lá em Romanos 3:25. Então significa que a cruz foi a forma pelo qual Deus castiga o pecado. O próprio Deus, perfeito em justiça, tornou possível a expiação dos pecados por aquele que se fez nosso justificador completo, Jesus Cristo. Ou seja, a forma como Deus encontrou para punir o pecado foi crucificando o seu filho Jesus. Mas é interessante que a salvação, ela está quando entregamos a nossa vida por inteiro ao Senhor Jesus, reconhecendo, arrependidos dos nossos pecados e também reconhecendo o sacrifício de Jesus como suficiente para a nossa salvação, procurando agora sempre viver em conformidade com a sua vontade que está expressa na palavra de Deus. Amém? Então, como a gente pode ver, a gente percebe que o pecado é uma transgressão da lei, o pecado é uma falha em se conformar com o padrão de Deus, como a gente viu, né? A amartia é um erro de alvo, ou seja, um erro de percurso, um desvio de direção. Como a gente viu também, o pecado ele é um princípio humano, ou seja, o pecado é exclusivamente responsabilidade do homem. Os meus atos pecaminosos são totalmente responsabilidades minhas. Então, a gente viu também que esse pecado é uma rebelião contra Deus. Ou seja, a partir do momento que Adão desobedece a uma ordem de Deus, ele está indo de encontro a Deus, ele está indo para o confronto com aquilo que Deus determinou. Então, o pecado, como a gente viu dentro desse confronto, é uma constituição de atos errados do homem para com Deus. Então, a gente viu também que pecado original pode ser definido como uma condição do estado pecaminoso na qual os homens nascem. Um exemplo é o texto do Salmo 51, que diz que Davi nasceu em pecado e em pecado concebeu sua mãe. Ou seja, essa condição em que o homem nasce, o homem já nasce pecador. Lembrando, o homem não se torna pecador, ele já nasce pecador pela sua condição original. Ou seja, é muito importante a gente conhecer a nossa condição humana. E uma outra coisa importante que eu queria tratar com vocês hoje é sobre a questão do cristão e o pecado. Esse conflito que há. O conflito do cristão com o pecado, de acordo com 1 João 2,16, sugere três áreas: o mundo, prestem bem atenção, a carne e o diabo. Ou seja, a perdição em pecado está totalmente em desacordo com o que é divino, arruinado e depravado. Os crentes, eles são alertados a não amarem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, esse primeiro conflito que há com o mundo está exatamente no nosso desejo de amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Aí é quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Então Paulo pede e nos dá uma orientação para que a gente não se conforme com tudo isso, com o mundo. É óbvio, vivemos no mundo, mas nós não somos obrigados a nos conformar com ele. E o outro conflito que há é o conflito com a carne, né? Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz que, no versículos 17 a 20, Paulo diz que há uma briga entre a carne e o espírito. Então, essa briga envolve o controle da mente, o controle do estado mental do ser humano, ou seja, do seu estado psíquico,
E isso Paulo diz que é uma briga que, na maioria das vezes, quem vence é a carne, por causa da nossa inclinação para o pecado. Paulo diz assim: olha, o que eu quero fazer de bem, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Porque Paulo diz que ele percebe que há uma lei que guerreia contra ele. Essa é a lei do pecado. Então perceba que esse conflito do cristão com a carne é muito intenso. Ele é 24 horas por dia. Então, e o outro conflito que há entre o cristão é o conflito com o diabo, né? A gente sabe, o texto pode deixar bem claro isso, que o diabo é o inimigo de nossas almas. Então, Paulo, em sua carta aos Efésios, ele dá uma direção maravilhosa para nós, quando ele fala que é preciso colocar a armadura para a batalha espiritual. Lembrando, eu quero só lembrar uma coisa para você. Me deixa muito preocupado quando eu vejo pessoas dizer que eu bati no diabo, eu botei a mão e o diabo caiu. Esqueça isso. Por que eu estou falando isso para você? Você tem autoridade espiritual? Sim, eu não estou dizendo que você não tem autoridade espiritual. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o diabo é muito mais poderoso que você. Então você não pode, em hipótese nenhuma, se achar que é mais poderoso do que o diabo. Deus sim é mais poderoso que o diabo. Jesus sim é mais poderoso que o diabo, mas você não, eu não. Mas o Espírito Santo que habita em nós sim. Mas isso não nos dá o direito de exercer uma autoridade e poder que não é nossa. Então é preciso ter muito cuidado quando a gente tenta ter algumas, vamos dizer, algumas questões de autoridade espiritual que não nos cabe. Temos autoridade espiritual, temos poder do alto, sim, mas lembrando, isso não nos dá o direito de acharmos que somos mais poderosos que o diabo. Agora o nosso Deus sim. Amém? Então, algo que é importante a gente salientar é sobre a questão da imputação do pecado. A questão do homem, como o homem foi colocado dentro dessa concepção de pecado, é importante a gente entender isso, e eu quero que vocês compreendam o porquê que nós nascemos em pecado, nós não nos tornamos pecadores. Então, a palavra imputação vem do latim chamado imputare, que significa contar, considerar ou colocar na conta de alguém. E se relaciona ao problema do pecado atribuído a cada pessoa. A referência é Romanos 5,12, que a gente leu. Então, que ensina que o pecado entrou no mundo através de Adão. E a interpretação desse versículo determina a posição de alguém sobre a imputação. Historicamente, prestem bem atenção, existem 4 posições sobre o pecado e a sua imputação na raça humana. Entendeu? Existe a posição arminiana, existe a posição federal, que é um padrão da crença da teologia reformada. Existe a posição agostiniana, que foi defendida por Calvino, por Lutero, Strong e outros. E existe a posição do ensino de Pelágio, né, que é contrária às escrituras. Então, a posição arminiana ensinava que o homem não foi considerado culpado por causa do pecado de Adão. Quando as pessoas podem escolher pecar voluntariamente e propositadamente, mesmo quando elas têm poder para viver justamente, então somente Deus pode imputar o pecado a elas e contá-las como culpadas. Vou repetir. A posição arminiana ensinava que o homem não foi considerado culpado por causa do pecado de Adão. Ou seja, a partir do momento que o homem tem poder de escolha, ele não pode ser considerado
pecador pelo pecado de Adão. Então, o que é que eles dizem? Embora o homem não possua a justiça original por causa do pecado de Adão, Deus confere sobre cada indivíduo, desde a primeira queda de consciência, uma influência do Espírito Santo que é suficiente para contrapor o efeito da depravação herdada e fazer a obediência possível com essa provisão à vontade humana. E irá cooperar, e ainda tem o poder de fazê-lo. Então, assim, Armínio reconheceu, ou seja, a posição arminiana reconhece que o efeito da queda de Adão não é em sentido de depravação total. Através da capacitação do homem, de forma divina, ainda pode fazer escolha justa. Ou seja, o homem não tem culpa pelo pecado de Adão, porque ele ainda pode fazer, ou seja, tem capacidade para fazer escolhas justas. Entenderam? Então, o Armínio reconheceu um efeito da queda de Adão, mas não em sentido de depravação total. Ou seja, Armínio reconhece que Adão pecou, mas não no sentido de depravação total. E uma outra posição, e eu quero comentar sobre ela aqui, é a posição federal. O que diz a posição federal? Vamos lá. Diz que a desobediência traria sofrimento para toda a raça humana, como resultado do pecado de Adão. Desde que ele era representante da raça humana, seu pecado imergiu toda a raça humana no seu sofrimento e morte. Através do único pecado de Adão, o pecado e a morte foram imputados para toda a raça humana, porque esta estava representada em Adão. Então perceba que a posição federal dos teólogos reformados, da teologia reformada, é claro, dizem que o pecado de Adão e a morte foram imputados a toda a raça humana, porque Adão era nosso representante. Então, perceba que, de acordo com essa teoria, ou seja, o pecado e a penalidade de Adão também atingiu a todos nós dentro da sua realidade. E a outra posição é a posição agostiniana. Essa posição é nomeada segundo Agostinho. Então, e foi mais recentemente defendida por Calvino, Lutero, Shedd e Strong. Essa posição ensina que a declaração de todos pecaram em Romanos 5,12 sugere que toda a humanidade foi participante do pecado de Adão, ou seja, a posição agostiniana sugere, de acordo com o texto de Romanos 5,12, que toda a raça humana foi participante do pecado de Adão. Então, é interessante, portanto, o pecado de Adão e a morte são impostos para toda a humanidade, porque toda a humanidade é culpada. Deus declara toda a humanidade culpada, porque esta, de fato, tem como seu representante Adão. Então, meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Desde já, eu quero dizer para vocês que em breve nós vamos ter a nossa EBD de forma presencial. É lógico, dentro dos padrões, estamos esperando as coisas melhorarem e voltarem ao seu estado normal. Se você tiver a sua pergunta, faça a sua pergunta no chat que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Sabemos que dentro das dificuldades que nós temos de interagir, e sabemos que de forma virtual não é a mesma coisa, mas desde já eu quero que Deus te abençoe e qualquer dúvida você, compartilhe comigo, porque a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que a cada dia o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço por tua misericórdia, por tua graça.
E nós queremos te dizer da nossa total dependência do Senhor. Perdoa nas nossas fraquezas. Ajuda no Senhor. Tu sabes o quanto tem sido difícil essas aulas de EBD de forma virtual, porque algumas pessoas muitas vezes não têm tempo para assistir, outras não conseguem assistir. Mas eu te louvo por tudo e te agradeço, porque de forma maravilhosa o Senhor nos libertou da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus. Ajuda-nos e nos abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um fim de semana maravilhoso. E não esqueça, faça a sua pergunta no chat, que vai estar ao vivo. Como vocês sabem, a aula de hoje está sendo gravada. Deus abençoe, um abraço. Eu fiquei com ela na frente da gente passou e eu fui pro Natal. E ela foi pro Natal, não foi não.